Concedo a palavra agora a Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Brandão de Aras. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem cumprimento as senhoras ministras, os senhores ministros desta Casa e aos demais membros do Judiciário Brasileiro. Caros colegas do Ministério Público Brasileiro, nobres advogados, demais autoridades, servidoras e servidores, senhoras e senhores. Acompanhamos ontem uma festa cívica com manifestações pacíficas que ocorreram hegemonicamente de forma ordeira pelas vias públicas do Brasil. As manifestações do 7 de setembro foram uma expressão de uma sociedade plural e aberta, característica de um regime democrático. Após longo período de distanciamento social, a vacinação já possibilita que concidadãos reúnam-se pacificamente para manifestarem-se. A voz da rua é a voz da liberdade e do povo, mas não só. A voz das instituições que funcionam a partir das escolhas legítimas do povo e de seus representantes também é a voz da liberdade. Como previsto na Constituição Federal de 88 e em nossos sistemas de leis, discordâncias, sejam políticas ou processuais, hão de ser tratadas com civismo e respeitando o devido processo legal e constitucional. Mencionando a doutrina do ministro Marco Aurélio, abro aspas, o devido processo é a liberdade em seu sentido maior, fecho aspas. O próprio povo brasileiro, em 88, outorgou-nos a Constituição, chamada de democrática, que é o nosso consenso possível e que todos juramos observar e proteger. Então, como previsto na Constituição Federal de 88 e no ordenamento jurídico elegido a partir dela, quando discordâncias vão para além de manifestações críticas, merecendo alguma providência, hão de ser encaminhadas pelas vias adequadas, de modo a não criarem constrangimentos e dificuldades que saem justiças ao invés de soluções. Eis o primado do devido processo em face do voluntarismo. Construir decisões legítimas, respeitáveis, sólidas, ainda que não sejam unânimes. O Ministério Público Brasileiro, como instituição constitucional permanente, segue trabalhando pela sustentação da ordem jurídica e democrática, pois não há estabilidade e legitimidade fora dela. Dentre os alicerces do constitucionalismo moderno está o da divisão ou separação das estruturas do exercício do poder estatal. Esse princípio está nas raízes do constitucionalismo, presente nas experiências históricas que insurgiram contra o absolutismo e culminaram no surgimento do Estado de Direito, diga-se, Estado de Segurança Jurídica, Estado de Verdade e de Memória. Invocando as lições da história de Aristóteles e John Locke, que distinguiram as funções estatais, cabendo a Montesquieu, na obra clássica O Espírito das Leis, teorizar o princípio da divisão ou da separação dos poderes, demonstra-se a necessidade de fragmentar o exercício do poder do Estado em diferentes estruturas orgânicas e funcionais, de modo a proteger a liberdade dos indivíduos, dos cidadãos brasileiros. O princípio da separação de poderes foi acolhida na Constituição Americana de 1787, na Constituição Francesa de 1791 e tornou-se verdadeiro dogma da ciência política e do direito constitucional, a ponto de se dizer que não há verdadeiramente Estado constitucional sem a adoção formal e material desse princípio. No Brasil, a separação e a harmonia entre os poderes foi adotado desde os projetos da Constituição do Império e integra a nossa história constitucional, sendo um dos marcos estruturantes da nossa República. Tamanha é a sua importância que o professor Paulo Bonavides, em seu curso de Direito Constitucional, coloca o princípio da separação de poderes como a garantia máxima da Constituição democrática, liberal e pluralista. O saudoso professor, nascido na Paraíba,
destaca na sua obra que esse princípio abro aspas, emblema de resistência a poderes autocráticos e a formas de governo havidas por usurpadoras de direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Fecho aspas. A independência entre os poderes pressupõe harmonia. Sem esta, o equilíbrio transfigura-se em conflito permanente. Essa harmonia que pregava John Jay há de ser buscada por todos e exige institucionalidade nas medidas e recursos próprios e no devido tempo. Não podemos desprezar os recursos e ferramentas da institucionalidade, o devido processo legal, o devido processo legislativo, o devido processo administrativo. Por meio dessas vias formais do nosso Estado democrático de direito, assegura-se que as minorias tenham voz e meios contra os excessos da maioria, e também que os direitos da maioria sejam preservados no processo decisório inerente às democracias representativas ou diretas. A democracia é um grande concerto de interesses públicos, é o governo dos contrários, mas também é o governo do possível, é mediante o diálogo, com discordâncias, mas sem discórdias, um caminho para a paz, por meio do consenso social. Nós amamos a democracia, pois nela floresce a liberdade com a qual tanto sonharam e pela qual tanto se sacrificaram. É na democracia que mulheres e homens livres realizam-se em sua existência. Reafirmamos que, juntos, trabalhando por uma sociedade livre, justa e solidária, aperfeiçoaremos a nossa democracia. Afinal, como bem disse o doutor Ulisses Guimarães, na data da promulgação da nossa Constituição de 88, abro aspas, a Constituição certamente não é perfeita, ela é própria, o confessa, ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim, divergir, sim, descumprir, jamais, afrontá-la, nunca. Palavras do grande político brasileiro. Fecho aspas. O titular do poder constituinte, o povo brasileiro, por meio de seus legítimos representantes, tem sabido, dentro da institucionalidade, superar os desafios e crises que se impuseram ao Brasil desde 1988. E o Ministério Público brasileiro atua e atuará para quê? Com diálogo, e a independência e a harmonia. Continuemos juntos a perseverar nesse percurso para o engrandecimento do nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros.